Olá, queridos irmãos em Cristo. Que alegria estar aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos um pouquinho mais o Evangelho deixado pelo nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, que a sua doce paz nos envolva a cada um de nós. Que também possa envolver os nossos lares e todos aqueles que compartilham conosco dessa existência. Que o amor da nossa Mãe Santíssima também possa estar nos nossos corações. Que alegria poder estar novamente revendo o Evangelho do nosso Mestre, relendo, estudando, comentando. Então vamos ao tema designado que está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 37. Livro este ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E este capítulo, Emmanuel comenta sobre a passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, que diz: honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Muito bom. Eu sempre costumo dizer que precisamos entender o contexto histórico. Precisamos entender por que Jesus falou isso. Para quem Jesus falou isso? O Evangelho de Marcos nos traz que Jesus tinha acabado de visitar a sua cidade natal, Nazaré, e como nós sabemos, ele não foi bem recebido pelos seus, pelo povo, um povo incrédulo que o desprezou. E Jesus então sai com os seus discípulos e começa a visitar as cidades vizinhas. Como também Jesus solicita que os seus discípulos saiam de 2 em 2 para pregar a boa nova, para pregar o reino dos céus. Marcos também nos relata neste capítulo que Jesus e seus discípulos alimentaram uma multidão. Foi o milagre da multiplicação. Foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 5 pães e 2 peixes. Marcos relata que eram mais de 5.000 pessoas, ou 5.000 homens, como ele diz no seu evangelho. E que também se ajuntaram a ele alguns fariseus, alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns discípulos comiam com as mãos chamadas por ele impuras, as mãos sujas, isso quer dizer, não tinham lavado a mão. E eles perguntam a Jesus: por que os seus discípulos não andam conforme a lei e a tradição dos antigos? E Jesus responde: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, disse Isaías e disse Jesus aos fariseus e aos escribas. E aí então Jesus diz, este versículo 7 do capítulo 7, que é o nosso tema: em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, e como
lavar os jarros, como lavar os copos. E aí Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai da sua boca. Nós temos visto que nos últimos séculos, figuras notáveis, como os reis religiosos, políticos, escritores, que lavraram ordenações, decretos, na presunção de honrar o Cristo. Na verdade, eles só conseguiram o separatismo, a destruição, como diz Emmanuel nesta mensagem. E ele diz também: no entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Emmanuel reforça que é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor e servir ao Cristo, não segundo os homens, mas sim de acordo com os seus ensinamentos. Não basta que tenhamos apenas boas intenções. Precisamos converter isso em ações legítimas. Isso aí me lembra, né, uma frase aí de que de boas intenções o inferno está cheio, né? Na verdade, gente, o que nós precisamos é praticar a proposta do Cristo, é praticar os seus ensinamentos. E isso, normalmente, nós exigimos dos outros, né? Mas não de nós. Isso tem que começar por nós mesmos, não pelos outros. A mudança que nós queremos no mundo tem que começar por nós. E como a gente começa? E como a gente pode fazer isso? Nós podemos começar analisando o nosso comportamento, a nossa postura, verificando se de fato nós estamos seguindo Jesus. Seja onde for. Uma coisa que nós observamos muito é a falta do conhecimento, é a falta da leitura, é a falta do estudo do Evangelho, dessa boa nova. E nós precisamos, sim, conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos praticar. Essa postura nossa, nós temos que analisar. Qual é a nossa postura no lar? Qual é a nossa postura junto com a nossa família? Com aqueles que nós recebemos consanguinamente? E também da nossa postura junto à nossa sociedade? Junto ao trabalho? A nossa postura no trânsito? Complicado, né? Enfim, a nossa postura na sociedade em geral. Precisamos fazer essa reflexão. Com isso, e para isso, nós amadurecermos, nós nos evitarmos de que desviemos do caminho certo, do caminho reto,
do caminho da porta estreita. Porque larga é a porta da perdição. Como é difícil, né, gente, nós fazemos esse regime de pensamentos, de atos, de atitudes, para que possamos estar bem e consigamos passar pela porta estreita. Mas ao contrário, nós sempre estamos nos engordando cada vez mais, com atitudes, com atos, com pensamentos, que são contrários aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, precisamos dessa reflexão. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos amadurecer espiritualmente. Assim, estaremos honrando a Jesus. Mas, vocês vão me perguntar, difícil? É muito difícil. Eu diria, ainda é difícil. Mas nós podemos chegar lá. Nós podemos começar. Para nós andarmos 1 quilômetro, nós temos que dar o primeiro passo. Então vamos dar o primeiro passo. É hora, gente, os tempos são chegados. Estamos no fim dos tempos. Para que deixar para a próxima encarnação? Será que nós seremos presenteados de poder herdar a terra, como Jesus disse nas bem-aventuranças? Será que nós teremos tempo para isso? Para que deixar para a próxima encarnação? Por que não começar agora a nossa mudança, a nossa transformação? Eu tenho um conselho. Vamos fazer que nem Santo Agostinho. Santo Agostinho, na resposta a Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz nesta vida para nós resistirmos à atração do mal? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhecei a si mesmo. Então, como fazer para atingir esse autoconhecimento? E Santo Agostinho responde: fazei como eu fazia quando vivera na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de mim para se queixar. Dirigi, pois, a vós mesmos essas perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesse de tal ou tal circunstância. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Perfeito, né? Santo Agostinho é perfeito. Então aí cabe uma reflexão em cima do que Santo Agostinho falou. Cabe aí
ao deitarmos nesta noite e a partir de hoje procedermos como tal. Questionar a nossa consciência. O que eu fiz hoje? Jesus aprovaria? Estão dentro dos preceitos? Fiz hoje, durante o dia, esse regime para que eu possa passar pela porta, a porta estreita. Então, para que possamos honrar Jesus, nós temos que conhecer o seu Evangelho. Nós temos que praticar os seus ensinamentos. Que a partir de hoje possamos criar este hábito de nos questionarmos, de nos prepararmos para o dia seguinte, para que possamos ser melhor a cada dia. João, no seu Evangelho, no capítulo 14, Jesus está dizendo aos seus discípulos não se preocuparem para crer em Deus, para crer nele. E Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou preparar um lugar. E quando eu for, levarei vocês para onde eu for. E aonde eu estiver, vocês também estarão. Jesus está falando para os seus discípulos. Sabeis por onde eu vou e levarei a cada um. E nisso, Tomé, questionando, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus responde a Moisés, se direcionando a todos, e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, gente, como é que nós queremos ir para o reino dos céus? Como é que nós queremos sentar à direita? Como é que nós queremos estar bem? Vamos conhecer o Evangelho. Vamos estudar. Para que com isso possamos honrar a Jesus. Mas não honras vãs, não honras falsas, não sem fundamento, não sem relevância. Que essa paz que sentimos neste momento habite os nossos corações e faça-nos refletir um pouquinho mais. Que essa paz do nosso Mestre esteja presente sempre em vossas vidas. Que Jesus seja sempre a luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.